Boa tarde, meu nome é Luiz Oliveira Silva Costa. Como requisito do TCF, eu apresento o meu trabalho final, Língua, Identidade e Pertencimento, explorando a diversidade cultural por meio da narrativa pessoal, dentro da temática 1, que aborda ensino de línguas e identidade cultural, com a supervisão e tutoria de Carlos Eduardo Araújo Plácido. Os objetivos de aprendizagem, eu destaco aqui aprender a falar sobre a cultura, a identidade pessoal, refletir sobre os elementos que compõem a cultura, dentro da individualidade, da coletividade, estabelecer relações entre pertencimento, memória e símbolos culturais. Então, identificando e associando, fazendo conexões com os elementos da identidade, da cultura, e relacionando as práticas sociais em diferentes contextos. E que também propõe essa reflexão sobre o sentido de pertencimento e da diversidade cultural. Essa aula foi pensada tanto para alunos do nono ano ou quanto para uma parte de ensino crítica e ensino de português como língua de acolhimento, como língua estrangeira. Bom, dentre os módulos Quem Sou Eu, Língua, Identidade e Cultura, o segundo módulo, Espaço, Lugar e Pertencimento, e o terceiro módulo, Língua, Lugar de Ser. Aqui, na primeira parte, um texto de Debron, 1990, que fala se há um sentido em falar desse ser, de reconhecer-se como brasileiro. Então, traz aqui uma definição não só nos aspectos geográficos e jurídicos, mas também como a gente se expressa, se identifica como uma identidade. Por exemplo, a identidade brasileira como atributo de etiqueta do conjunto populacional dentro desse quadro de formalidade. Bom, então esse texto serve para dar embasamento, e início às reflexões e às discussões. Mas aqui na frente, vai propor a identidade, quer dizer, a definição, desses dois termos importantes, identidade e cultura. Aqui ao lado associado temos alguns termos, algumas terminologias. Então, depois dessa leitura, se propõe o debate, se cada um desses termos, qual está intrinsecamente ligado à identidade e qual à cultura. Bom, então, como língua, identidade e cultura estão entrelaçadas de uma forma intrínseca e a gente não pode separar. Então, aqui a gente vai entrar nessa abordagem, vai falar da comunicação, da língua como demarcação do espaço de onde a gente vem, da nossa construção de identidade, pertencimento, ligada à nossa história, nome, família, escolha, cultura, povo, tradição, etc. Aqui eu ressalto essa citação de Gramsci, de 98. A linguagem é talvez o mais importante meio pelo qual estabelecemos e expressamos nossa identidade social. Em seguida, tem essa aula da Univesp, onde é abordado o tema. Então, é desmiuçado cada um desses termos, língua, cultura e identidade, dando exemplos práticos. Então, o aluno solta o play e ele pode assistir o vídeo.
Então, para essa parte final, vem essas três perguntas. O que é identidade cultural? Qual a diferença entre identidade individual e coletiva? E também pedindo, né, um exemplo pessoal de como a língua, o modo de falar revela, né, desvela, né, algo, né, sobre a sua identidade, sobre de onde você vem, né, nesse sentido. Os alunos devem aqui relatar alguma história, alguma experiência dentro desse aspecto. Bom, e uma reflexão final de que forma a língua que você fala faz parte da sua identidade e da sua cultura. Você acha que aprender uma nova língua muda a forma que você se vê ou expressa? Por quê? Né? Então, dentro da sociolinguística, né? Ou desse, também, né? Dessa crença de que nós também, né? Do contato com os outros, é, buscando assim, uma extensão, né? Então tem essa crença, né, do monolinguismo, né? Então que talvez para dizer um pouco que também, né, a língua que se fala em casa, a língua que se fala no trabalho, né, os jargões também constitui uma característica, né, do bilinguismo, né, mesmo que dentro desse aspecto da língua materna. Bom, adiante, espaço, lugar e pertencimento. Então, aqui, ponto de partida, né, a escrita, né, desse pequeno texto ou áudio, né, também se eles quiserem, os alunos, né, quiserem gravar, né, a minha história como lugar, onde eles vão relatar situações que eles se sentiram pertencentes ou não pertencentes, e sobre qual lente, né, de ótica, né, eles, sobre qual aspecto, né, da linguística, da sociologia, como que foi isso, uma experiência de preconceito linguístico, etc. Bom, refletir como o idioma interferiu nessa experiência. Aqui algumas outras citações para reflexão, né? Milton Santos, espaço é um conjunto das relações mediadas pelo território. Então, aqui nessa parte se propõe, né, o diálogo, né, a troca de relatos, né, experiências, saberes. Bom, mais adiante, aqui, também um texto de Freitas, de 2008, que fala dessa relação do reconhecimento, do pertencimento a um lugar, né? E atribuição de símbolos e valores estéticos morais, né, dentro dessa relação. Então, aqui tem essa ferramenta da interatividade que leva a uma pergunta que, que direciona, né, essas palavras-chave dentro dessa proposta da reflexão. Bom, adiante, também aqui na outra página, né, a continuação desse artigo, e com essa mesma ferramenta desse toquezinho, né, e a perguntinha. Aqui, para uma atividade prática, desenhar um mapa simbólico, né, real ou imaginado que descreva um lugar de pertencimento, né? Então, colocando isso em papel, né, fazendo um mapa mental, um mapa simbólico, onde ele possa explicar, né, na relação pessoal dele, como ele vê, como ele expressa, como ele se sente, né, dentro dessa relação, né, que a gente está propondo de língua, de espaço e de individualidade.
né? Então, essas práticas. Bom, mais adiante, reflexões sobre a leitura, né? Então, aqui em resumo, né? Duas citações para reflexão. E, por fim, a última parte, língua é lugar de ser. Então, aqui a língua não é apenas meio de comunicação, mas também mecanismos de identificação social, né? Texto de Bourdieu, mas a língua portuguesa, outro vídeo também, né, que abrange as variações linguísticas, né, dos aspectos regionais, ou também, né, da ligação dele com a formação do território brasileiro, né, das influências, etc. Então, uma atividade de quiz, né, que os alunos marcam a resposta. E, por último, essa mural de imagens, né, que serve para a gente refletir. Né? Então, aqui esse mapa do Brasil, né, com algumas gírias, né, então, os aspectos multilinguísticos. Né? Então, essas imagens para fomentar o debate. E nessa pergunta, porque é importante respeitar e valorizar os diferentes sotaques do português. E aqui uma tabela de reflexão, né, para eles perceberem, né, do sotaque, o que eles percebem neles mesmos e o que eles aprenderam nos módulos, né, dos registros, né, a percepção que eles têm sobre si e também, né, do que foi discutido, né, na sequência didática, ou também aqui abre um campo, né, se eles têm uma experiência bilíngue, contato com migrantes, ou não sei se usam, né, em casa ou no trabalho, se lidam, né, com outras línguas, também para eles colocarem aqui a percepção deles e o que foi discutido nos módulos. Né? Então, da minha parte, né, até aqui a gente vai finalmente, né, para a parte final, com as referências e a parte final, né, da apresentação, né, e a proposta do material. É isso. Então, tenha uma boa tarde. Até mais.